Como Israel ganhou a Guerra dos 6 Dias. A tríplice cidade sagrada de Jerusalém carrega dentro de si um destino pesado, cenário de guerras sangrentas e cercos ao longo dos séculos. Poderia ter afundado no esquecimento, reduzida a um monte de pedras anônimas, mas uma promessa extraordinária a mantém no centro da história. Uma promessa feita há 2.500 anos atrás, quando o povo judeu estava no exílio, privado de sua terra e capital espiritual. Os profetas anunciaram seu retorno miraculoso. Um dia chegaria quando os exilados retomariam a posse de Sião. E esse dia chegou contra todas as probabilidades em junho de 1967, durante a Guerra de 6 Dias. O exército israelense, em grande desvantagem numérica, venceu uma vitória relâmpago e unificou a cidade sagrada sob controle judeu pela primeira vez em 2000 anos. Mas a história profética não termina aí. Estranhas previsões evocam um futuro mais sombrio, onde Jerusalém cairia novamente, metade nas mãos de um poder estrangeiro. Seus habitantes judeus seriam exilados, enquanto um líder político carismático se imporia como um mediador enganador, quebrando um pacto que mergulharia a região no caos, e sinais celestiais extraordinários acompanhariam esses eventos apocalípticos. Mito ou realidade, sonho vazio ou uma visão verdadeira de um futuro distante. Se Jerusalém pudesse falar, suas muralhas milenares sem dúvida nos contariam o resto da história, uma sequência gravada em suas pedras desde os alicerces do mundo e cujo resultado talvez esteja se aproximando rapidamente. Vamos voltar a esta guerra de 6 dias. Em apenas 6 dias, o Estado de Israel chocou o mundo lutando contra 5 nações vizinhas, não apenas para derrotar seu inimigo, mas também para estabelecer seu domínio sobre toda a região. De 5 a 10 de junho de 1967, Israel lutou contra as nações vizinhas e regionais do Egito, Síria, Jordânia, Iraque e Líbano, em um ponto decisivo para a nação recém-formada. O que se seguiu pareceu um milagre, com eventos decisivamente a favor do minúsculo Israel. Nas semanas que antecederam o surto de guerra, o clima entre os israelenses era sombrio, e nas palavras de fotógrafos que testemunharam o conflito, nas semanas que antecederam a guerra, um clima de melancolia prevaleceu. O Estádio Nacional estava preparado para receber 40 mil túmulos, e mesmo que pensássemos que venceríamos, a vitória seria custosa. Os israelenses estavam em grande desvantagem numérica e menos bem armados do que as nações árabes, que tinham mais de 500 mil de soldados, quase 1.000 caças e mais de 2.500 tanques em comparação com o exército israelense, que tinha apenas 300 aeronaves, 800 tanques e 4 milhões de soldados. No entanto, as forças de defesa de Israel fizeram preparativos monumentais. Procedimentos militares foram aprimorados e cálculos foram feitos anos antes para determinar quantos caças Israel poderia ter no ar a qualquer momento. O processo de aterrissagem, reabastecimento, rearmamento e retorno ao ar foi minimizado. A Força Aérea Israelense poderia dar a volta em um caça em 8 minutos e realizar isso para toda a sua frota, até 8 vezes por dia. Os eventos começaram com a Operação Foco, um ataque preventivo da Força Aérea Israelense, que bombardeou bases aéreas egípcias. O Egito transmitiu informações falsas às nações árabes vizinhas, alegando ter vencido o conflito, o que ampliou o conflito para países vizinhos. Isso levou Síria, Jordânia e Iraque a lançarem ataques contra Israel. Os preparativos de Israel valeram a pena, e até o final do primeiro dia de conflito, Israel havia ganhado superioridade aérea. Nos próximos 5 dias, a IDF foi para o ofensivo em 3 frentes, avançando para a faixa de Gaza, a Península do Sinai, a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, e as colinas de Golã. As perdas árabes foram extremamente pesadas e extremas para um período tão curto. Mais de 20 mil soldados árabes foram mortos ou desaparecidos em comparação com menos de 1.000 soldados israelenses. Vários relatos do conflito relataram que civis árabes e milícias locais confundiram as forças israelenses com as do Iraque. O coronel Uri Banari relatou este episódio. Quando eles capturaram a cidade da Cisjordânia de Nablo, à entrada da cidade de Nablo, estavam milhares de árabes acenando lenços brancos e aplaudindo vigorosamente.
Em nossa ingenuidade, retornamos suas saudações e sorrisos. Entramos na cidade e nossa surpresa foi grande. Estávamos avançando e não havia desordem, nenhum pânico. Os guardas armados locais estavam de pé, rifles em mãos para manter a ordem enquanto as multidões aplaudiam. Não entendia o que havia acontecido. Só mais tarde entendi que os habitantes de Nablo pensavam que éramos as forças iraquianas que deveriam chegar da Jordânia. Outras testemunhas relatam soldados sírios em pânico que estavam paralisados e incapazes de retaliar devido a projéteis atingindo um veículo de munições e a inexplicável falta de resposta das forças egípcias e árabes quando a luta irrompeu pela primeira vez. Em apenas 6 dias, Israel obteve a vitória contra probabilidades impossíveis e triplicou o tamanho da terra sob controle israelense, incluindo os locais religiosos de Jerusalém Oriental. De acordo com as profecias bíblicas, os judeus que foram em grande parte expulsos da terra de Israel nos últimos 2 milênios voltariam a habitar Jerusalém. Os versículos que previram isso foram escritos cerca de 2.500 anos atrás. No entanto, aqui estamos hoje com um amargo conflito entre israelense e palestino, que antes desses eventos do meio do século XX teriam sido inacreditáveis. A questão bíblica na disputa entre palestinos e israelenses remonta à narrativa bíblica que envolve Ismael, filho de Abraão com Hagar, e Isaac, filho de Abraão com Sara. De acordo com o Antigo Testamento, Deus prometeu a Abraão uma terra para seus descendentes, e essa promessa foi transmitida por meio de Isaac, considerado o filho da promessa. No entanto, Ismael, o filho mais velho de Abraão, também foi abençoado por Deus e tornou-se ancestral dos árabes, incluindo os povos que habitam a região da Palestina. Ambos os lados reivindicam direitos históricos e religiosos sobre a terra com base nessas narrativas. No entanto, o conflito também é impulsionado por fatores políticos, sociais e econômicos complexos, exigindo uma abordagem multifacetada para uma resolução sustentável. Para os israelenses, a terra de Israel é vista como a terra prometida por Deus ao povo judeu conforme descrito na Bíblia hebraica, e Jerusalém é considerada sua capital histórica e espiritual. Muitos israelenses veem o estabelecimento de Israel como o cumprimento das promessas divinas aos antigos patriarcas judeus. Por outro lado, para os palestinos, especialmente os muçulmanos, Jerusalém também é uma cidade sagrada, conhecida como Al-Quds, e é o terceiro local mais sagrado do Islã. A Mesquita de Al-Aqsa, localizada em Jerusalém, é o local de onde o profeta Maomé teria ascendido aos céus em sua jornada noturna. Essas reivindicações conflitantes de terra e direitos religiosos contribuem para a tensão entre os dois lados. Embora pareça quase impossível encontrar uma solução para o confronto, para Deus nada é impossível. Que um dia a paz possa ser selada. Se um texto de 2.500 anos atrás foi capaz de prever com precisão quem controlaria Jerusalém, talvez também devêssemos considerar o que esse texto declara. Pois eu reunirei todas as nações para batalhar contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas saqueadas e as mulheres estupradas. Metade da cidade será levada para cativeiro, mas o restante do povo não será cortado da cidade. Zacarias capítulo 14, versículo 2. Com uma população atual de cerca de 900 mil, a população judaica de Jerusalém, de acordo com o Escritório Central de Estatísticas de Israel, mal ultrapassa 500 mil. Qual metade da cidade será levada para o cativeiro? E quais outros eventos ocorrerão naquele momento? De acordo com algumas interpretações das profecias bíblicas, a metade oriental de Jerusalém, compreendendo a cidade velha e o monte do templo, poderia cair nas mãos de uma potência estrangeira em um futuro conflito envolvendo Israel e seus vizinhos. Essa parte da cidade, tão simbólica na história judaica e cristã, então seria levada para o cativeiro, e seu acesso seria proibido para os judeus. Eis que farei de Jerusalém um cálice de embriaguez para todos os povos ao seu redor, quando fizerem cerco contra Judá e Jerusalém. Zacarias, capítulo 12, versículo 2. Entre os eventos que poderiam ocorrer neste momento conturbado, alguns evocam o advento de um líder político carismático que se imporia como mediador no Oriente Médio. E no último tempo de seu reinado deles,
quando os transgressores alcançarem sua plenitude. Um rei surgirá tendo traços ferozes, que compreende tramas sinistras. Seu poder será poderoso, mas não por seu próprio poder. Ele destruirá temerariamente e prosperará. Ele destruirá os poderosos e também o povo santo. Daniel capítulo 2, versículo 23. Alguns veem nele a figura do anticristo mencionado nas Escrituras, que confirmaria um pacto de 7 anos com Israel antes de brutalmente romper esse pacto. Então ele confirmará um pacto com muitos por 1 semana, por 7 anos. Daniel capítulo 9, versículo 27. Uma invasão de Israel por nações vizinhas hostis seguiria então. Você subirá vindo como uma tempestade cobrindo a terra como uma nuvem. Você e todas as suas tropas e muitos povos com você. Ezequiel capítulo 38, versículo 9. Outras passagens bíblicas misteriosas aludem a fenômenos cósmicos e celestiais extraordinários acompanhando esses eventos. Escurecimento do sol e da lua, estrelas caindo do céu, etc. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol será escurecido, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Mateus capítulo 24, versículo 29. O que é isso? São visões simbólicas ou descrições literais? Só o tempo dirá. Em qualquer caso, o status de Jerusalém permanece no cerne de muitas profecias, cujo resultado final permanece incerto. Prudência e estudo cuidadoso das Escrituras permanecem necessários. Assim, Jerusalém permanece no cerne das Escrituras como o epicentro simbólico do resultado da história humana. Cidade de grande discórdia, antes de se tornar cidade de grande paz. Gravadas em suas pedras estão os estigmas dessa luta espiritual trabalhando dentro da humanidade. Para o cristão, o verdadeiro descanso prometido a Sião reside na Nova Jerusalém bíblica, aquela que descerá do céu adornada como uma noiva, onde Deus enxugará todas as lágrimas e a morte não existirá mais. Mas antes do amanhecer deste glorioso dia paira a noite escura da angústia anunciada, o exílio final de o povo santo e a captura de uma Jerusalém terrena, pisoteada por nações. Os sinais de alerta já são evidentes aqui e ali, convidando o crente à vigilância. Pois o príncipe da paz ele próprio adverte que quando virmos a abominação da desolação ser instalada no lugar santo, então o toque de morte terá soado para a cidade santíssima, a hora da fuga terá chegado. Aguardando seu retorno nas nuvens, assim a igreja escrutina os anúncios proféticos concernentes a Jerusalém, mantendo vigília em oração sobre os sinais de alerta do retorno de seu Senhor, guardião do mistério no coração desta cidade sinal. Ela lê nele tanto a sombra que vem, quanto a luz eterna que amanhecerá para os redimidos do Todo-Poderoso.